Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo, tu me amas, dai-me um gole da vontade divina na minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém, Fide. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graças e fazer todas as reparações por todos, por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do imaculado coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me então, Senhor, a sua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que farei durante esse dia. Amém. E fide. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Eu sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Estudo o Livro do Céu, volume 4, trecho de 77 a 84. Luísa Picarreta. O trecho 477 é 30 de julho de 1901. Veja o mundo e como a maioria são cegos. Encontrando-me em meu estado habitual, o bendito Jesus me transportou para fora de mim mesma, no meio de muitas pessoas. Que cegueira, quase todos eram cegos, uns poucos de vista curtas, apenas um ou outro se notava como o sol no meio das estrelas, de vista agudíssima. Tu, todo concentrado, todo concentrado no sol divino. E esta vista lhe era concedida porque a tinha fixo na luz do verbo humanado, na luz do verbo humanado, Jesus, compadecendo-se de tudo, disse-me: Minha filha, como arruinou ao mundo a soberba, chegou a destruir essa pequena luz de razão que todos levam consigo desde que nasce. Mas deve saber que a virtude que mais exalta Deus é a humildade. E a virtude que mais exalta a criatura diante de Deus e diante dos homens é a humildade. Dito isso, desapareceu, mais tarde regressou, todo angustiado e afligido, e acrescentou: Minha filha, estão para acontecer 3 terríveis castigos. E como um raio desapareceu, sem me dar tempo de lhe dizer uma palavra. O trecho 478. 3 de agosto de 1901. A alma que possui a graça tem poder sobre o inferno, sobre os homens e sobre Deus. Esta manhã, meu adorável Jesus não vinha, e depois de muito esperar, veio a Virgem Mãe, conduzindo-o quase à força. Mas Jesus fugia. Então a Virgem Santíssima disse-me: Minha filha, não te canses de lhe pedir, mas sê inoportuna, porque se fugir, que faz, é sinal de que quer enviar algum castigo. Por isso foge da vista das pessoas amadas,
Mas tu não te detenhas, porque a alma que possui a graça tem poder sobre o inferno, sobre os homens e sobre o próprio Deus, porque sendo a graça parte do próprio Deus, possuindo a alma, não tem talvez o poder sobre o que ela mesma possui. Então, depois de muito esperar, obrigado pela mãe rainha e oportunada por mim, veio, mas com um oportunado por mim, veio, mas com um aspecto imponente e sério, de modo que não me atrevia a falar. Não sabia como fazer para lhe tirar aquele aspecto tão imponente. Pensei começar a falar com disparates, dizendo-lhe: meu doce bem, amemo-nos. Se não nos amamos, nós, quem nos deve amar? E se você não se contentar com o meu amor, quem será capaz de te contentar? Ah, me dê um sinal certo de que está contente de meu amor. De outra maneira, eu desfaleço, eu morro. Mas quem pode dizer todos os disparates que disse? Eu acho que é melhor ignorá-lo, mas com isso parece que eu consegui tirar aquele ar imponente que eu tinha, e ele me disse: só estarei contente de teu amor quando esse superar o rio da iniquidade dos homens. Por isso, pensa em aumentar teu amor, porque assim mais estarei contente de ti. Dito isso, desapareceu. O trecho 479, 5 de agosto de 1901. Como as mortificações são os olhos da alma. Encontrando-me em meu estado, eu em meu habitual estado, meu bendito Jesus tardava em vir e eu me sentia morrer pela pena de sua privação. Quando de improviso ele veio e me disse: minha filha, assim como os olhos são a vista do corpo, assim a mortificação é a vista da alma. Assim que a mortificação se pode dizer olhos da alma, e desapareceu. O trecho 480, 6 de agosto de 1901. O amor dos bem-aventurados é propriedade divina, mas o amor dos viadores é propriedade propriedade que está em ato de fazer aquisição dele. Então, deve ser mais forte, né? Esta manhã, tendo recebido a comunhão, meu adorável Jesus fez-se parecer tão sofredor e ofendido que movia a compaixão. Eu o estreitei a mim e lhe disse: doce bem meu, quão amável e desejável és! Como é possível que os homens não te amem, mas sim te ofendam? Amando-te tudo, amando-te tudo se encontra, e o amar-te contém todos os bens. E não te amando tudo bem nos desaparece. Então, todo bem desaparece. Porém, quem é aquele que te ama? Mas, meu tesouro amadíssimo, faz a um lado as ofensas dos homens, e por um pouco desafoguemo-nos no amor. Então Jesus chamou toda a corte celestial para ser espectadora do nosso amor e disse: o amor de todo o céu não seria suficiente pagamento, nem me faria feliz se não estivesse o teu unido, muito mais que esse amor é propriedade minha, que ninguém me pode tirar.
Mas o amor dos veadores é como propriedade que estou em ato de adquirir e como minha graça é parte de mim mesmo, ao entrar nos corações, sendo o meu ser ativíssimo. Os veadores podem negociar com o amor, e esse comércio engrandece as propriedades do meu amor. E eu sinto tal gosto e prazer que faltando-me este ficará amargo. Então, faltando o amor dos veadores, né, que são aqueles que estão unidos a ele, faltando esse amor, ele fica amargo, né? E este ficaria amargo. Por isso é que sem o seu amor, o amor de todo o céu, não me deixaria plenamente contente. E você deve saber negociar bem com o meu amor, porque amando-me em tudo, me fará feliz e contente. Quem pode dizer como fiquei espantada ao ouvir isso? E quantas coisas compreendia sobre este amor, mas minha língua se volta ao balbuciante, por isso ponho ponto. O trecho 481, 21 de agosto de 1901. A celestial mãe ensina-lhe o segredo da felicidade. Encontrando-me em meu habitual estado, encontrei-me fora de mim mesma e depois de ter girado e voltado em busca de Jesus, encontrei em troca a rainha mamãe. E oprimida e cansada como estava, lhe disse: Doce mamãe minha, perdi o caminho para encontrar Jesus. Não sei Não sei mais onde ir nem o que fazer para encontrá-lo de novo. E enquanto dizia isso, chorava. E ela me disse: Minha filha, vem junto a mim e encontrará o caminho a Jesus. É mais, quero te ensinar o segredo para poder estar sempre com Jesus e para viver sempre contente e feliz, mesmo sobre esta terra. E este é ter fixo em teu interior só Jesus e tudo estão no mundo. E tu, que só Jesus e tu estão no mundo, e ninguém mais. E só ele deves agradar e amar, e só dele deves esperar ser amada e satisfeita em tudo. Estando, estando desse modo, tu e Jesus, não te fará mais impressão se estará circundada de desprezos ou louvores, de parentes ou estranhos, de amigos ou inimigos. Só Jesus será todo teu contente e só Jesus te bastará por todos. Minha filha, até que tudo que existe aqui embaixo não desapareça de todo da alma, não se pode encontrar verdadeiro e perpétuo contente. Agora, enquanto dizia isso, como de dentro de um raio saiu Jesus no meio de nós, e eu o tomei e levei comigo e me encontrei em mim mesma. O trecho 482, 2 de setembro de 1901. Jesus fala da igreja e da sociedade presente. Esta manhã, meu adorável Jesus fazia-se ver unido com o Santo Padre e parecia que lhe dizia: As coisas até aqui sofridas não são mais que tudo o que eu passei desde o princípio de minha paixão até que fui condenado à morte. Meu filho, não te resta outra coisa que levar a cruz ao Calvário. E enquanto dizia isso, parecia que Jesus bendito tomava a cruz e a colocava sobre as costas do Santo Padre.
ajudando-o ele mesmo a levá-lo. Agora, enquanto isso, ele agregou: a minha igreja parece estar a morrer, especialmente no que diz respeito às condições sociais, que aguarda ansiosamente o grito de morte, mas coragem. Coragem, meu filho, depois de teres chegado ao monte, quando levantares a cruz, todos tremerão e a igreja deixará o aspecto de maribunda e recuperará o seu pleno vigor. Só a cruz será o meio, o meio para isso. Como só a cruz foi o único meio para preencher o vazio que o pecado tinha feito e para unir o abismo da distância infinita que havia entre o Deus e o homem. Assim, nesses tempos, só a cruz fará levantar a fronte da minha igreja, corajosa, resplandecente, para confundir e pôr em fuga os inimigos. Dito isso, desapareceu e depois de um pouco voltou, meu amado Jesus, todo aflito, e continuou dizendo: minha filha, quanto me dói a sociedade presente. São meus membros e não posso fazer menos do que amá-lo. Acontece-me como a um tal que tivesse um braço, uma mão infectada e chagada, talvez a odiei e abominei, como que é aqui? Deixa eu voltar aqui. Acontece-me como um tal que tivesse um braço, uma mão infectada e chagada. Talvez odiei e abomine? Ah, não, mas procura-lhe todos os cuidados. Quem sabe quanto gaste para ver-se curado. E enquanto não chega a obter a cura, a causa de fazê-lo sofrer todo o corpo, de tê-lo oprimido, afligido, assim é minha condição. Vejo meus membros infectados, chagados, e por isso sinto dor e pena, e por isso me sinto mais atraído a amá-los. Oh, como é diferente meu amor das criaturas. Eu sou obrigada a amá-la porque são coisas minhas, mas elas não me amam como coisas delas. E se me amo por seu próprio bem. Então, as pessoas só amam a Deus, só buscam a Deus, né, por interesse próprio, interessado de receber, né, não por amor a Ele. Depois disso, desapareceu e eu me encontrei em mim mesma. O trecho 483, 4 de setembro de 1901. Ardores do coração de Jesus pela glória da majestade divina e pelo bem das almas. O meu adorável Jesus continua a vir. E esta manhã mal a vi, senti um desejo de lhe perguntar se me tinha perdoado os meus pecados, e por isso lhe disse: doce amor meu, quanto anseio ouvir da tua boca se me perdoastes os meus tantos pecados. Jesus aproximou-se do meu ouvido e com o seu olhar parecia que perscrutava todo o meu interior e disse-me: tudo está perdoado. E eu perdoo-te, não te resta outra coisa senão alguns defeitos cometidos inadvertidamente por você. E eu também perdoá-lo. Também ele perdoa, né? Mesmo esses pecados, hein? Pecadozinho inadvertido da Luísa. Depois disso, parecia que Jesus se punha atrás de mim e me tocava os rins com sua mão e os fortificava.
Quem pode dizer o que sentia com aquele toque? Somente sei dizer que sentia um fogo refrigerante, uma pureza unida e uma força. Depois que me tocou os rins, lhe pedi que fizesse o mesmo ao coração. E Jesus, para agradar-me, condescendeu. E depois me aparecia como se Jesus bendito tivesse cansado por minha causa. E lhe disse: Doce vida minha, está cansado por, por minha causa, não é verdade? E ele, sim, pelo menos ser grata pelas graças que te estou dando, porque a gratidão é a chave para poder abrir com prazer os tesouros que Deus contém. Mas deve saber que isso que fiz te servirá para te preservar da corrupção, para te corroborar e para dispor tua alma, o teu corpo, à glória eterna. Depois disso, parecia que me transportasse de mim mesma e me fazia ver a multidão das nações e o bem que podia fazer e não fazem. Portanto, a glória que Deus deve receber e não recebe, e Jesus, todo aflito, acrescentou: Amada minha, meu coração arde pelas honras da minha glória e pelo bem das almas, por todo o bem que omitem, e todo o bem que as almas deixam de fazer, né? É omitido, tanto vazio recebe minha glória. E suas almas, embora não façam mal, não fazendo o bem que poderia fazer, são como aquelas salas vazias. Então, se nós temos que fazer o bem e deixamos de fazer, tornamos como essa sala vazia, né? Não tem valor nenhum, né? Mesmo que seja boa, bonzinho, sei lá, entre chave, que embora sejam belas, né? Mas não há nada para admirar que atraia o olhar de Deus, né? Portanto, nenhuma glória recebe o dono. E se fazem um bem e outro e omitem, são como aquelas salas todas despovoadas. A gente deve fazer o bem em direção, né, a Deus por Jesus, não ser um bem vazio, em que apenas alguns objetos descobrem sem nenhuma ordem. Amada minha, entra a tomar parte dessas penas, dos ardores que meu coração sente pela glória da majestade divina e pelo bem das almas. Trata de preencher esses vazios de minha glória. E poderás trazê-la, não deixando passar um momento de tua vida que não esteja ligado à minha. Isto é, em todas as tuas lições, seja a oração ou sofrimento, ou repouso ou trabalho, silêncio ou conversação, tristeza ou alegria, mesmo o alimento que tomes. Em suma, em tudo que te possas acontecer, porás a intenção de me dar toda a glória em tais, me dar toda a glória que em tais ações deveria dar-me e de suprir o bem que deveriam fazer e não fazem, tentando de repetir a tentação porquanto glória não recebo, porquanto bem omitem. Se você faz isso, você preencherá de alguma forma o vazio da glória que devo receber das criaturas, e meu coração sentirá um refrigério do meu ardor, e por esse refrigério correrá um rio de graça, em proveito dos mortais, que lhes infundirão maior força para fazer o bem. Depois disso, encontrei-me em mim mesma. O trecho 484.
5 de setembro de 1901. O verdadeiro amor suplanta tudo. Voltando, meu amado Jesus, sentia-me quase com medo de não corresponder às graças que o Senhor me fez, tendo me deixado impressas aquelas palavras que me disse antes, ao menos seja agradecida. E ele, vendo-me com esse amor, esse temor, disse-me: minha filha, coragem, não temas, o amor suprirá a tudo. Além disso, havendo posto a vontade de verdadeiramente fazer o que eu quero, ainda que uma vez falte, eu suprirei por ti. Por isso não temas, deve saber que o verdadeiro amor é engenhoso e o verdadeiro engenho chega a tudo, muito mais quando na alma há um amor amante, um amor que se magoa das penas da pessoa amada como se fossem próprias, e um amor que chega a tomar sobre si o sofrer, o que deveria sofrer. Há pessoas que se amam e é mais heróico e se assemelha ao meu amor, sendo muito difícil encontrar quem punha a própria pele. Então, se em todo o teu coração não haver senão amor, se não me engrandere, não, se não me agradares, se não me agradares, de um modo o farás neutro. Aliás, se estiveres na posse destes três amores, acontecerá a mim como aqueles que, sendo injuriados, ofendidos com todo tipo de afrontas, por todos antes, entre tantos, há um que o ama, o compadece, lhe paga por todos, e aquele o que está fazendo, e aquele o que está fazendo. Deixa eu voltar aqui no ponto. Então, se em todo o teu coração não haver senão amor, se não me agradares de um modo, o farás neutro. Aliás, se estiver na posse desses três amores, acontecerá a mim como aquele que, sendo injuriado, ofendido com todo tipo de afrontas por todos, entre tantos, há um que o ama e o compadeces, lhe paga por todos, e aquele o que está fazendo, e aquele o que está fazendo, né? Amando. Fixa o olhar na pessoa amada e encontrando sua recompensa, aquece todos os trajes e dá favores e graça aos mesmos que o trajam. Isso é o amor de Deus, né? Que cobre todos, né? Todos os amores. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Jesus, eu confio em vós.